Começo também por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e desde já também felicitar a Comissão pela realização desta iniciativa, que eu penso também que faz parte daquilo que é, enquanto representantes eleitos pelo povo, enquanto representantes do povo na Assembleia da República, é também uma obrigação desta Casa, desta Assembleia da República e das suas comissões, de facto, de trazer aqui e de valorizarmos aquilo que é o nosso património, aquela que são as nossas riquezas. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Alfredo Monteiro, as Sras. Presidentes de Câmara de Palmela e de Setúbal aqui presentes, também a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Sesimbra aqui presente, a Doutora Ana Martinho já não está connosco, mas queria também deixar um cumprimento, e a Doutora Paula Sarmento, também cumprimentá-la, Presidente do ICNF, a Doutora Cristina Coelho, enquanto técnica e representante, creio, daquele que foi o trabalho desenvolvido por um conjunto de profissionais e de personalidades em torno da candidatura e, naturalmente, a todos os senhores e senhoras convidados aqui presentes e que, de certa forma, estão interligados com esta mesma candidatura. Eu não poderia deixar de começar sem felicitar, de facto, a entidade que dinamizou e que tornou possível também estarmos aqui hoje, a Associação de Municípios da Região de Setúbal. Porque hoje, quando falamos da candidatura, não falamos de um objetivo que temos, de todos, creio, senão não estávamos aqui, mas de um objetivo de classificar a Arrábida como património mundial, mas um objetivo que já deu passos, um objetivo que já é hoje uma realidade quando se entregou a candidatura na Unesco no início deste ano. Por isso, a classificação, e entendemos de facto que a classificação da Arrábida como património da humanidade, mais do que um desígnio da região de Setúbal, foi de facto iniciada e motivada e dinamizada por entidades locais e diversos agentes desta região, mas ela hoje assume-se de facto como uma candidatura do país. E sendo uma candidatura do país, é um bem que é de todos, do povo, um bem que é de todos nós. E é desta forma que devemos olhar para esta mesma candidatura. Não podemos também deixar de referir em todo este processo de elaboração dos dossiês, de compilação de informações, de congregação de esforços nos vários sentidos, mas que esta candidatura demonstra também, e eu penso que isso deve ser também aqui valorizado e reconhecido por todos nós, a dinâmica, mas a capacidade realizadora de uma região. Estamos a falar de uma região que, com a Península de Setúbal, que conseguiu, nesta questão concreta, demonstrar que tem um projeto. Nós conhecemos, de facto, vai muito para além das questões relacionadas com a Arrábida, mas sobre esta questão concreta, permito-nos aqui dizer hoje que é uma região que tem um projeto, que consegue congregar estes esforços, juntando os vários interesses, os autarcas, os agentes, as suas populações em torno destas questões. Valorizamos também bastante o modelo de construção desta candidatura, como nos foi aqui demonstrado, uma construção coletiva, uma construção em que procurou envolver as entidades locais, que procurou envolver as instituições académicas, que procurou envolver várias personalidades, investigadores e especialistas de diversas áreas, e que todos eles abraçaram este projeto e que foi possível, com o contributo de todos, de facto, apresentarmos e termos hoje a candidatura já formalizada da Arrábida a Património Mundial. Este exigiu, de facto, um grande trabalho de pesquisa no terreno, um grande trabalho de investigação e uma grande vontade demonstrado por todos. Estamos perante uma candidatura ampla e abrangente, para além de integrar valores únicos e excepcionais, como já foram aqui hoje demonstrados, sejam eles naturais, mas integra também, e acho que esta é uma particularidade e uma inovação desta mesma candidatura a nível nacional, os valores culturais, materiais e imateriais. Como podemos também visualizar através deste documentário que aqui nos foi
mostrado, a Arrábida assume-se como um sítio natural de grande beleza e que a sua ligação entre a serra e o mar a torna de facto um sítio único e de uma grande riqueza. Destacou-se e destaca-se a paisagem, os aspectos geológicos, a fauna e a flora, os habitats, a biodiversidade, a arqueologia, o património edificado e o património cultural imaterial. Foi exatamente com este objetivo de preservar a Arrábida nas suas diversas vertentes e que nós aqui também valorizamos o passo e valorizamos o facto de ter sido criado o Parque Natural da Arrábida. Mas a Arrábida é muito mais. E penso que hoje, também nas várias intervenções já aqui proferidas, podemos ter esta demonstração e esta evidência, que é de facto que ela assume-se e constitui em si um elemento único, associando a vertente natural com a vertente humana. E eu penso que este é um elemento que torna, de facto, também a Arrábida e aquilo que são os seus valores como único e excepcionais. Uma interligação e uma associação que, recordo, alguém aqui referiu uma relação simbiótica, mas eu acho que caracterizou muito bem, de facto, aquela que é esta relação entre os seus valores naturais e humanos que a tornam única e que tornam esta candidatura, de facto, um grande valor excepcional. Foi falado da Cordilheira da Arrábida, do Castelo do Palmela, o Cabo Especial, o Parque Luís Saldanha, a escarpa calcária mais elevada da Europa, o Risco, a rocha, a brecha da Arrábida, a sua flora única e excepcional, a grande diversidade de espécies, nomeadamente, e queria salientar o nível marinho, o convento da Arrábida, os castelos, as fortalezas, palácios e quintas. De facto, estamos a falar de um conjunto de aspectos que juntos e que no seu conjunto dão esta excepcionalidade e que demonstram também, de facto, ao longo dos vários anos a sua evolução, mas e que demonstram também aquela que foi sempre esta interligação com a ocupação humana, já de facto bastante, que remonta ao Paleolítico Inferior, passando por várias épocas da nossa história e que demonstram o seu grande valor. As tradições, as crenças, a religiosidade, as atividades tradicionais como a agricultura, a pesca, a pastorícia e a gastronomia são elementos que tornam a Arrábida com esta singularidade. É inequívoco o seu grande valor, todos nós temos esta percepção, todos nós consideramos que ela constitui um valiosíssimo património de todos, património este que deve ser preservado e conservado no presente e para garantir, de facto, também a sua presença para as gerações futuras. Não posso deixar daqui de referir também algumas preocupações que temos em relação a este território. E preocupa-nos o facto, nomeadamente, e tendo em conta que muitos dos valores que integram esta candidatura e que são valores a candidatar, que na nossa opinião estão aqui colocados em causa e podem ter aqui alguma fragilidade, nomeadamente devido ao plano de ordenamento que impõe um conjunto de medidas restritivas que são penalizadoras para um conjunto de atividades tradicionais e que são penalizadoras para a sua população. Consideramos, de facto, que é importante e que deve ser feita e que se deve avançar para a sua revisão, mas a sua revisão no sentido que permita um equilíbrio entre as várias realidades, ou seja, que permita o equilíbrio e da preservação dos valores naturais e da sua conservação com o desenvolvimento e a manutenção das atividades tradicionais que tornaram atividades estas que tornam, de facto, a Arrábida com esta excepcionalidade. Este é um ponto, na nossa opinião, que deve ser tido em conta e que devemos também trabalhar, como se trabalhou nesta candidatura em coletivo, envolvendo as entidades locais, envolvendo as autarquias, envolvendo as populações. Pensamos que é possível encontrar as soluções equilibradas para esta questão. Podemos, portanto, considerar que a elaboração da candidatura, o aprofundamento do conhecimento sobre a Arrábida, aliás, como já foi dito também nesta sessão, várias expressões, é um sucesso, constitui já uma candidatura ganhadora. Nós consideramos também que é já uma vitória porque nos permitiu conhecer melhor este território, uma vitória que nos permitiu ter uma maior sensibilidade sobre os diversos valores existentes neste território, que, reitero mais uma vez, um território que
a nível, ou seja, que tem valores a nível nacional e uma candidatura a nível nacional e que possibilita desde já, através deste mesmo conhecimento, a criação de estratégias, de instrumentos que permitam já a sua preservação e a sua proteção. Esperamos naturalmente que o objetivo de classificar a Rábida como património mundial seja atingido, seja de facto alcançado. Isto motiva-nos, mas reconhecemos também a enorme responsabilidade que nos traz, a todos nós, ao país, que nos traz essa classificação, de facto, para a manutenção no seu futuro, O PCP, e queria deixar muito brevemente esta nota, nós associámos-nos também a esta candidatura, a este objetivo. Pensamos também que o facto de termos apresentado uma resolução na Assembleia da República poderá ter contribuído para o prestígio, assim como naturalmente outros grupos parlamentares o fizeram, para o prestígio e para a valorização desta mesma candidatura. E para terminar, entendemos que a classificação da Rábida como património da humanidade é essencial para a sua preservação, para a preservação do seu importante património natural, das atividades humanas tradicionais e culturais, e contribui decisivamente para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental, não só da região de Setúbal, mas principalmente do nosso país, e naturalmente constitui, sendo classificado como esperemos e que temos a certeza que é dessa forma que irá ser, como património da humanidade, passará a ser património de todos os povos a nível internacional.